Olá, sou a pastora Andréa Magela e eu estou aqui com esse canal para trazer para você a Bíblia revelada. Exatamente, nesse canal você vai encontrar verdade, estudo e vai ver a Bíblia como ela realmente é. Nesse canal você vai encontrar aqui as respostas que você talvez ainda não encontrou. Vem com a gente! Essa jornada é só o início de uma profundidade bíblica que você terá aqui nesse canal. Se você ainda não está inscrito e não quer perder nenhum vídeo, sabe o que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal e ativar o sininho. Que sininho? O sininho aí que vai avisar você todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo aqui. Bom, nós vamos começar a série Gênesis, o começo de todas as coisas. Nesse estudo você vai aprender o que Gênesis tem para nos ensinar acerca de tudo que está na palavra. Exatamente, porque Deus é o Deus que revela o fim no começo. Então Gênesis vai tratar desses assuntos. Tudo que você vê na Bíblia até Apocalipse já foi mostrado dentro do livro de Gênesis. E nessa série você vai aprender essas verdades e muito além disso aprender a ler a Bíblia como ela é. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus criou céus e terra e fez todas as coisas em 6 dias. No 7º dia nós sabemos que ele descansou. Quando nós vamos ver o que Gênesis 1 vai retratar, e esse Gênesis 1 ele está ligado a vários outros textos da palavra. Nós temos a ligação com o Salmo número 90, nós temos com Isaías 45, nós vemos que há uma correlação com Hebreus capítulo 11 e o início de tudo é a origem, como Deus criou, como Deus formou todas as coisas. No princípio, Bereshit, essa palavra no hebraico, ela vai dizer que é o início, o plano, aquilo que Deus fez no início de todas as coisas. Deus estabelece uma ordem onde havia um caos. Você vai ver que havia trevas sobre a face do abismo e Deus, pela palavra falada, vai trazer a ordem a esse caos. Que caos era esse? Por que havia esse caos? A terra estava sem forma e estava vazia, não é? Mas quando Deus fala, a ordem começa a se estabelecer. Então, o que nós começamos a aprender de forma revelada aqui em Gênesis 1? Que a palavra falada, ela traz o padrão profético de criação de Deus. Deus cria a partir do nada, mas ele cria sempre falando. Haja luz e houve luz. Haja separação entre trevas e luz. Haja separação entre a parte seca e as águas. Quando nós vamos lendo todo o capítulo 1 de Gênesis, que é a origem de tudo, vamos ver que Deus fez tudo falando. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Deus não criou nada a partir de coisas vistas ou coisas que já existiam. Não. Deus criou todas as coisas falando. E esse modelo profético, esse modelo de criação, ele se estende para o homem quando nós entendemos também mais uma revelação em Gênesis. A autoridade está naquilo que eu falo, crendo que aquilo vai acontecer. Porque Deus viu o caos, mas Deus não falou o caos. Deus falou aquilo que ele desejava ver. E o que ele desejava ver? Luz. Então, quando eu olho para o que Deus está fazendo em Gênesis 1, eu vou entender que o padrão de criação de Deus é falar e crer naquilo que se fala, e a partir daquilo que é falado, eu vou ver tudo que eu falei. Quando você entende esse princípio, quando você entende
padrão de falar, padrão de criação, você vai entender que Gênesis 1 vai trazer para nós um ciclo espiritual, um ciclo de separação, um ciclo de formação e um ciclo de plenitude. Quando você estuda todo o livro de Gênesis, você vai ver todos esses ciclos bem exemplificados na palavra. Agora, olha que interessante. Quando Deus vai fazer o homem, lá em Gênesis 1:26, ele vai falar: façamos o homem, mas aí agora esse homem não vai ser criado a partir do nada. Não. Esse homem aqui de Gênesis, e aqui quando ele fala homem, no original é Adam, e Adam vem de humanidade. Então, Adão é o humano, mas Adam aqui em Gênesis 1:26 é a humanidade sendo formada, e aqui não é mais criação, agora é gerado a partir de Deus, porque Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o padrão aqui continua sendo a palavra falada, mas a geração do homem não é a partir do nada. A geração do homem agora é a partir de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é espírito. E por isso também a Bíblia vai dizer que Deus é Pai dos espíritos. Então nós nascemos de Deus, como o apóstolo João vai dizer muito bem, nascidos de Deus. E o capítulo 1, ele vai todo ele mostrar essa criação, revelar esse plano majestoso de Deus para esse homem que agora criado à sua imagem e conforme a sua semelhança, tenha entendimento daquilo que ele é. Nós não somos simplesmente criaturas, nós somos gerados. E se você entende que você é gerado a partir de Deus, você não terá dificuldades de assumir a sua paternidade, assumir a sua identidade, a sua origem e o seu propósito. Por isso, Gênesis, eu coloquei aqui o tema desse primeiro capítulo como a origem de tudo. Tudo tem uma origem, e a origem do homem, do Adão, é em Deus. E nesse capítulo existe uma chave espiritual que eu quero compartilhar com você: intencionalidade. Ser intencional naquilo que faz. Deus foi intencional quando ele criou todas as coisas, e depois de todas as coisas criadas, essa criação serviu como o lugar para que ele coloque Adão, a humanidade que veio após todas as coisas serem criadas. Então, quando eu e você entendemos essa intencionalidade e entendemos a autoridade pela palavra falada, o que eu quero trazer ao seu coração é: você vai discernir ambientes, pessoas e circunstâncias. E tudo isso pode ser modificado, gerado, criado em perfeição a partir daquilo que você fala. Mas não é falar qualquer coisa, é falar com intenção, é falar com o sentido de criar, de proporcionar e muito mais do que tudo isso, de colocar ordem no caos que você está vendo. Quando você vê o caos, o que é que você faz? Você fala o caos ou fala aquilo que você deseja ver? E eu quero falar para você o seguinte: teve alguma dúvida nesse primeiro capítulo? Aqui nos comentários você vai deixar sua dúvida, seu comentário, ou até mesmo colocar aí o que você pensa de Gênesis 1. Porque depois nós viremos aqui, vamos ler os comentários, ver as dúvidas, e eu vou ter um prazer imenso em te responder. E você também, que ainda não está inscrito aqui nesse canal, se inscreva, porque nós teremos aqui muitas outras séries de estudos bíblicos que vão fazer você ver a Bíblia sobre uma outra perspectiva. Agora nós vamos entrar no capítulo 2 do livro de Gênesis. O capítulo 2, ele vai tratar do Éden, um lugar que Deus preparou para colocar esse homem gerado a partir dele. O Éden não é somente um lugar
mas o Éden é um ambiente. E esse ambiente é o ambiente ideal, é o ambiente onde Deus é que forma esse jardim para colocar aquele homem que foi feito à sua imagem e conforme a sua semelhança. E você sabe que o Éden, ele revela algo para nós muito interessante. O que é que o Éden revela? Que o ambiente espiritual propício, o ambiente espiritual perfeito, ele vai fazer com que haja uma harmonia entre todas as coisas. Tudo vai funcionar bem, tudo vai fluir bem, tudo vai correr bem. Por quê? Porque o ambiente não fui eu que fiz, foi Deus que preparou para que eu esteja nele. Esse entendimento vai mudar a sua forma como você lidar até mesmo com o seu culto local, na sua assembleia, na sua comunidade, na sua igreja, como você prefira chamar. Mas esse ambiente é o próprio Deus que prepara. É Ele que nos convida para estar no ambiente ideal. E o Éden representa esse lugar. O lugar da intimidade, o lugar da instrução, o lugar do governo. E dessa forma, Deus vai colocar esse homem no Éden e a partir disso Deus vai entregar a esse homem governo e domínio, como nós lemos lá em Gênesis 1:26. O jardim apresenta abundância, jardim representa fonte de riqueza, fonte de recursos, representa vitalidade, força, bênçãos e prosperidade. Não é somente um lugar físico, como eu disse, mas um lugar ideal. Andréa, mas hoje nós não temos esse lugar ideal. Temos sim, é porque nós aprendemos a olhar o Éden somente como um lugar geográfico, mas não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. O Éden, além de geográfico, ele é espiritual e você pode sim ter o seu Éden na sua casa, na sua igreja local, no seu local de trabalho, no seu lugar de estudos, quando você faz seu devocional, porque o Éden se trata da presença. E a presença, ela está em todos os lugares que você estiver. Então, quando nós vemos Deus aqui criando, Deus vai colocar os rios e olha que coisa interessante que são os rios que traçam e cortam o jardim do Éden. Nós temos o rio Pison, nós temos o rio Gion, Idequel e nós temos o rio Eufrates. Todos eles têm uma função e uma finalidade. Pison é aquele que traz riqueza, abundância, abastança de recursos. Gion é o que jorra vitalidade. Idequel, ele é rápido, ele é poderoso, ele é cauduloso como um rio intenso. E o rio Eufrates é uma preparação para o juízo. Exatamente. O Éden, então, simboliza tudo isso. É o lugar onde eu e você somos moldados, aonde nós somos preparados para tudo que está por vir. Mas essa preparação não nos deixa em falta de nada, você não vai ter necessidade nenhuma sem ser suprida e muito mais do que tudo isso, você vai ter a presença. Porque quem vinha passear no jardim era Deus. Era Deus que descia todas as vezes. Era Ele que estava a fim de ter esse relacionamento com o homem. Então, quando eu olho para o capítulo 2 de Gênesis, eu entendo o seguinte: o ambiente que você está determina aquilo que você vai colher. O ambiente que você é inserido nele determina quem você vai ser. E o ambiente que foi preparado por Deus, ele é perfeito para você prosperar, ser abençoado, ser abastecido, ser suprido. E muito mais do que tudo isso, é você estar na presença daquele que preenche todas as coisas e enche tudo com a sua gloriosa manifestação. Então, Éden não é só físico, Éden é espiritual.